Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu espero que a conexão esteja boa. Esperar aí o pessoal entrar. Hoje a gente tem um convidado especial, que é o Amir. Daqui a pouco está entrando. A gente vai falar sobre o coronavírus, né? Aqui o Amir entrou, já deixa eu fazer o convite aqui para ele. Aí. A gente vai falar sobre o coronavírus, que está pegando aí, né? É uma pandemia, né? Como já foi intitulada aí pela Organização Mundial de Saúde. Oi, Amir. Opa, Maravilha, conexão ótima. Tá bom para você a minha conexão? Consegue me ouvir? A Kaliane entrou. Você está conseguindo me ouvir, não? deixa eu ver, fala alguma coisa. Opa, oi. Você me ouve? Te ouço. E não tá dando nenhum problema? Não, nenhum problema. Perfeito. Então a porcaria do fone de ouvido não funcionou. Então vamos no Ai, tradicional mesmo. maravilha. Gente, vocês estão ouvindo a gente? Estão ouvindo algum eco? Como é que tá o pessoal que está entrando agora na live? Sejam todos bem-vindos. Quem quiser, enfim, compartilhar essa live aí com alguém, fica à vontade. A gente vai falar sobre essa pandemia, né, mundial, que é o coronavírus. Começando a falar sobre a origem dela, enfim, o significado da palavra. Obrigada, José. Já falou que tá tudo show. Ou seja, nenhuma interferência hoje. Ufa. Deixa eu mandar Amir, um. tira do vibra aí, para não dar interferência também. Coloca no silencioso, por favor. É... Tem o pessoal entrando ainda. Gente, se vocês quiserem, pode chamar o pessoal. Tabata tá entrando, o Elson. Chama o pessoal, a gente vai falar sobre o corona, vários aspectos do corona, né? Oi, Renan! Oi, Renan! Fofo. A gente vai falar sobre essa pandemia, né, que tá levando um monte de gente aí a vários surtos, a uma histeria coletiva, né? É óbvio, porque gera um medo. Imagina se eu pego, se alguém da minha família pega, muita gente está morrendo, e a mídia, obviamente, que faz questão de trazer ainda esse medo mais latente das pessoas. A gente já tem um medo da nossa sobrevivência instintiva, e a mídia propaga ainda cada vez mais isso. A questão é como eu lido com esse medo. É disso que a gente vai falar aqui hoje. O Amir vai trazer aí algumas questões astrológicas, nossa visão ela é bem compatível com relação a várias coisas. Eu só vou falar para vocês o seguinte: a palavra corona significa coroa, né? Ou seja, é um vírus que tem aí umas coroas. Olha que simbólico. O coronavírus, ele é uma grande família viral. Ela teve início lá na década de 60, causa infecção respiratória. Basicamente, o corona causa infecção respiratória. A gente já teve vários casos e vários nomes durante a história, né, do coronavírus. Pode causar síndromes respiratórias graves, como, por exemplo, o SARS, que foi em 2012, que teve o surto de SARS aí lá no Oriente, né? Desculpa, 2002. Depois vem em 2012 um outro, que se chama MARS, e o MARS, inclusive, tem origem nos camelos, né, que era chamada gripe oriental, né, e ficou por lá, mais ou menos. É... Agora, o interessante desse coronavírus, eu não sei se você já sabe, mas foi em algum lugar da China, um morcego ele voou, né, deixando ali um rastro de coronavírus pelos seus excrementos. Aí teve um animal, isso é uma das histórias, né, mas que os cientistas mais trazem como sendo verossímil, como sendo real, de repente isso ter acontecido. Foi o pangolim, que é um animal aí, como que fala? Silvestre, um animal silvestre. E aí ele foi à procura de insetos para comer, teve acesso a esses excrementos do morcego, só que esse pangolim também é comercializado no mercado da China, onde vendem vários animais vivos, enfim, para as pessoas consumirem, animais silvestres. Oi, Rosana, bem-vinda, bem-vindo, pessoal. Vai dizendo oi, vai falando aí também um pouquinho do que você acha do coronavírus, você que está entrando. Como fala o Amir, vai colocando o coraçãozinho para mais pessoas verem que essa live está acontecendo, divulgando para quem você acha interessante, pessoa que está com bastante medo, né, do corona. E a gente vai falar sobre isso, sobre o medo.
E só para terminar aqui, finalizar a questão dessa história toda, de como que se espalhou o coronavírus, essa carne foi comercializada e de maneira indireta a pessoa que comeu ou que teve acesso a esse animal ali no mercado foi contaminada e espalhou por todas essas pessoas ali do mercado aberto de animais vivos, né? O mercado de... Como que é o nome da cidade mesmo, amigo? Deixa eu lembrar aqui, deixa eu ver se tem aqui. É, Wen, uma coisa assim. Isso. Bom dia, Aline. Enfim, essa é a origem, né, mais verossímil, né, que os cientistas vêm falando do atual coronavírus, e a gente está aqui para propor reflexões. O que essa pandemia vem trazendo como reflexões, né? A Santos Silva está falando, Lisboa está cheia de medo, estão todas as pessoas de quarentena. A gente vai falar sobre o significado da quarentena também, é bem simbólico, assim. Aliás, essa pandemia está trazendo várias reflexões e vários símbolos, e eu acho que é o momento da gente parar, né, analisar de uma maneira até fria tudo isso. Amir, bem-vindo aí à live. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Amir. Ixi, tá vindo um retorno aí. Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Cara, eu tô com um fone de ouvido, ó. E tá vindo um retorno meu. Eu falo e ouço minha voz. Uau, peraí, deixa eu tirar aqui o fone se isso acontece. Vamos ver, peraí. A Verônica. Tem retorno para você? Parece que sim. Fica pior. Ih! E esse negócio de live em dupla tá complicado. Eu tô com fone de ouvido e o negócio tá dando isso. Só que é um fone de ouvido Bluetooth, né? Então deixa eu ver. Deixa eu tirar ele. Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo melhor, inclusive. Perfeito. Então esquece o fone de ouvido Bluetooth, não funciona. Também testando, né? Vamos ver como é que funciona. Então, Estamos agora, testando, exato. parece que eu não estou ouvindo mais, então. Parece que melhorou. Então, para quem não me conhece, eu sou a Amir, então trabalho aí com astrologia, com uma série de coisas. Estou aqui tomando meu chá de Foti, né? Que é um chá muito um chá ferrado aí, chinês. E a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre essa questão do coronavírus, né? Então, primeiramente sou parceiro da Súliva, a gente estava passando o fim de semana todo junto aí, vendo essas questões de coronavírus, o que está acontecendo no mundo, notícias e assim por diante. Eu coloquei lá no meu grupo do Telegram, mandei um áudio sobre isso. Algumas pessoas até ficaram, não, porque você está desvalorizando o vírus, ou o vírus ele é muito preocupante. E depois eu mandei até um outro áudio falando que sim, eu não estou desvalorizando o vírus ele é preocupante, só que a gente não tem que entrar no pânico, né? Porque esse pânico realmente causa uma série de outros estragos que estão além do vírus. Estão além do vírus. Então, essa que também é o grande recado, né? É claro que a gente tem muita coisa para fazer para poder conter esse vírus, mas o pânico não vai ajudar. Esse é o primeiro ponto, mas está lá os áudios no Telegram. Agora sim, o que você quer que eu comece falando, Silvia? Você quer começar a falar mais alguma coisa? Você quer que eu traga alguma reflexão minha assim? Eu acho legal você começar trazendo mesmo as suas reflexões e a gente vai desenvolvendo nisso. Antes da gente começar com isso, assim, uma das reflexões que a gente já iria trazer, a gente pode até adiantar, que olha só o que estão falando, moro na Irlanda e as pessoas, quem que tá falando aqui? Deixa eu ver, a Manipura. Meu Deus do céu. Peraí, que tá voando aqui. Moro na Irlanda, as pessoas estão mostrando o quão egoístas somos os seres humanos. Estão comprando tudo e não pensam no próximo. Né? Estou impressionado quantas pessoas estão com a vibração baixa. Interessantíssimo. Essa reflexão mesmo, sabe, Mani? A gente ia falar sobre isso. A gente viu um vídeo esses dias de duas mulheres se estapeando no mercado, lá na Austrália, para comprar papel higiênico. Ah, uma tá levando tudo e tal. Esse surto, essa histeria, esse medo coletivo causa, de fato, uma desumanização. Isso porque as nossas glândulas renais, né, as suprarrenais, que são responsáveis pela liberação de adrenalina, fazem com que a gente perca toda a visão do neocórtex, que nos torna humanos, onde realmente tem a questão de você despertar essa visão para com o outro, né, empatia. Então você perde isso, você se torna de novo um animal instintivo e que luta pela sobrevivência. Vide aí quem assistiu a série The Walking Dead. Então, se a gente entra nesse circuito, se a gente entra nessa vibração, a gente perde a visão do outro. Em contrapartida, tem pessoas em Portugal, em outras cidades, que estão se juntando, grupos que estão se juntando para levar suprimentos para idosos, para as pessoas que não podem sair de jeito nenhum. Então, é nesse momento em que a gente tem a oportunidade de resgatar essa nossa humanidade.
Pois é, e trazendo aí um pouco da astrologia, né? Porque esse momento, acho que todo mundo, né, que acompanha um pouco dos astros já sabia que 2020 ia ser um ano de porrada, né? Vai ser um ano, né? Astrologicamente, 2020 vai chegar agora, né, 20 de março, com a entrada do Sol em Áries. Mas a gente já estava aí, estamos agora no momento, né? Estou com o mapa aberto aqui na frente, com quatro planetas barra pesada aí no signo de Capricórnio, que a gente sabe que é um signo que, falando do arquétipo, tá? Então a gente sempre, quando fala de astrologia, a gente está falando aqui de arquétipos, de energia, e a energia de Capricórnio é realmente da severidade. Né? Dentro da árvore da vida cabalística, Capricórnio, Saturno está ali em Binar, na coluna da esquerda, que seria severidade, né? Rigor e assim por diante. Então a gente tem quatro planetas em Capricórnio, uma série de movimentos acontecendo em Capricórnio. Tem inclusive alguns astrólogos mais focados na parte mundial, que levantaram, por exemplo, o mapa do eclipse, né, que teve um eclipse em Capricórnio agora, e que tem toda uma relação aí com essa questão do coronavírus e assim por diante. E além de todos os planetas em Capricórnio, temos a entrada de Urano em Touro, né, que já ocorreu há um tempinho aí, mas ainda está no começo, né, porque Urano está aqui na minha frente agora. Urano está em 4 graus de Touro. Né, Urano fica 7 anos em cada signo. Então ainda tem um chão aí pela frente. E eu postei aqui de manhã no meu Instagram um texto falando sobre Urano, trazendo palavras astrológicas, palavras-chave que falam sobre o planeta, né? Que falam sobre, primeiro assim, a questão da coisa que vem do nada, né? O Urano, ele traz realmente coisas repentinas. Então, quem esperava, né, que ia aparecer um coronavírus, ia aparecer um vírusinho aí, que ia causar toda essa questão desse rebuliço no mundo. Então, o Urano, ele vem falar sobre isso, ele fala sobre um raio que realmente desce trazendo coisas inesperadas. E Urano, no positivo, ele traz o quê? Libertação. Ele traz, olá, Bárbara, bom dia. Ele traz aí libertação, ele traz aí uma mente aberta, né? Urano é considerado dentro da árvore da vida, ele já está na coluna da direita, apesar de o ser humano hoje, no geral, não saber lidar com os planetas transpessoais, por isso que, inclusive, no texto que eu coloquei, assim, Urano traz muita libertação, traz conexão com a mente de Deus, traz conexão, traz, enfim, quebra de paradigmas, mas geralmente as pessoas sofrem muito com Urano, né, porque não conseguem lidar com a energia dele, aí sofre um grande estresse, né, sofre uma série de coisas que está acontecendo agora com o coronavírus. Então, Urano entrando em Touro, e aí as palavras de Touro, né? Economia. Né? Economia está sofrendo um monte, né? Está realmente aí se balançando inteira por conta do vírus, né? O Touro vai falar sobre alimentação e toda a forma que o ser humano se alimenta. Então, e natureza, né? Um dos arquétipos de Touro, né? Um dos espíritos aí, um dos arquétipos é o espírito da natureza. Então, imagina que Touro representa a mãe Gaia, a mãe natureza, né? Que representa aí o espírito da natureza. E aí começa, né? A gente traz algumas reflexões para todo mundo refletir como que começou, né? A Sullivan pesquisou bastante. Eu já tinha falado também como que veio, né? Esse vírus para a gente, né? Veio de um mercado chinês, onde o ser humano vai trazendo animais do mundo inteiro, animais selvagens, ficam ali numa gaiola. Ela mandou um link que eu vi aqui da BBC, né? Que é um site de notícia, uma foto, né? Uma simples foto com um monte de ser aqui, acho que tem um texugo, aquele bichinho que tem uma máscara, não sei qual que é, preso numa gaiola sei lá, do tamanho dele, né, ele não pode nem se mexer direito, e vários outros bichos presos ali. Então, assim, galera, é aquela coisa, né? A gente sabe pela espiritualidade que existe tudo uma lei de causa e efeito. Né? Então, assim, aquilo que se planta, aquilo que se colhe. Se eu plantar aqui oi. Falando até da causa e efeito, né? E a causa e efeito, além de ser uma lei da espiritualidade, também é uma lei da física mecânica, né? Newton já falava da lei da causa e efeito, né? Então você faz aqui, você colhe ali ação e reação. Tem uma frase que eu queria incrementar aí nessa sua fala, do Peter Singer e da Paola Cavalieri, né? Sobre a causa animal, né, que historicamente as tragédias às vezes levaram a mudanças importantes. Os mercados em que os animais vivos são vendidos e abatidos devem ser proibidos, não apenas na China, mas em todo o mundo, porque não é só na China que tem esses mercados. Né? Então, como a gente viu lá no começo, a doença MARS, que também é um tipo de corona, teve origem aí com os camelos, né, que era uma gripe oriental em 2012. Então, e se a gente pega no histórico H1N1, que é a tal da gripe suína, né, gripe aviária, a gente vê realmente que parte das doenças, se não vaca louca, parte das doenças de fato tem como origem ali essa questão da aglomeração de animais, né, do confinamento, da comercialização, da alimentação. Se a gente pega, por exemplo, como a Mir trouxe uma pesquisa aí nos stories dele esses dias, o quanto de pessoas estão morrendo com doenças do coração, também é uma epidemia absurda, assim, sabe? A diabetes e tudo isso tem origem na alimentação que Touro vem trazer pra gente aí esse momento de reflexão. Vamos olhar para isso, para os nossos hábitos, né? Como que a gente
como que estão os nossos hábitos no dia a dia. Sim, é o que eu ia mostrar aqui. Aqui tem o lírio da paz. Se eu plantar um lírio da paz, eu vou colher um lírio da paz, ele vai crescer. Se eu plantar qualquer outra planta, é ela que vai nascer. Não tem como a gente plantar uma coisa e colher outra. Né? Então, a gente está falando aqui, lembra que transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, que os três, né, estão ali. Então, enquanto o Urano está em Touro, trazendo essa quebra de paradigma, o Plutão está lá em Capricórnio, né, fazendo também já uma grande mudança, renovação. Esse ano de 2020, se a gente pegar pelo tarô, é o duplo 20, é o duplo julgamento, o arcano julgamento, que fala realmente essa questão de renascer, né, da gente ter que renascer para algumas coisas. E o Netuno está lá em Peixes também há um tempo, falando sobre compaixão, sobre o verdadeiro amor, sobre a questão de realmente olhar para todos os seres. Então, os três planetas transpessoais, que representam o coletivo da humanidade, né, representam toda a nossa energia, estão trazendo esse recado. E é interessante também porque no meu site tem ali, eu também trabalho com xamanismo, e tem ali tem um artigo que eu coloquei ali, que na verdade foi retirado de um livro, né, se não me engano, é da James Sans, que diz aqui, né, a origem das doenças segundo uma lenda Cherokee. Né, e é muito interessante, assim, claro que eu não vou ler o artigo inteiro para a gente não ficar aqui, né, lendo o texto, mas o que esse artigo diz? Né? Eu vou pegar o comecinho dele. Há muito tempo, animais e pessoas viviam juntos, pacificamente e conversando uns com os outros. Olha que coisa interessante. Lembrando que tudo que é mito, tudo que é mitologia, que é essa coisa da gente, vamos dizer assim, trazer esses arquétipos da humanidade, essas histórias que perduram o tempo, né, esse mito está aí com os Cherokees faz muito tempo, né, traz uma reflexão para a gente. Então, há muito tempo, animais e pessoas viviam pacificamente conversando uns com os outros. Então, assim, os seres humanos e os animais, eles tinham um contato harmônico, até ao ponto de conversar uns com os outros. Inclusive, tem frases de xamanismo mesmo que diz que você deve conversar com os animais. Se você conversar com eles, eles ouvirão, eles responderão, e como você não conhece, você fica com medo, né? Você não conversa, você fica com medo. E tudo que você tem medo, você quer destruir. Isso é uma frase resumida, né? Tem toda uma frase do xamanismo. E aí coloca aqui, né? Continua. Mas quando a humanidade começou a se multiplicar rapidamente, os animais foram mandados para florestas e desertos. Né? Ou seja, o ser humano se afastou dos animais, teve esse afastamento. O homem começou a destruir os animais para pegar suas peles e carnes, não só para a alimentação necessária. Então, está aqui continuando. Os animais ficaram irritados com esse tratamento por seus ex-amigos e resolveram que deviam punir a humanidade. Então, isso tudo é uma história, né? Uma lenda que existe, mas que a gente vê o fundo de verdade que existe nisso. Então, assim, os animais e os seres humanos viviam em harmonia. No xamanismo a gente tem muito isso, né? Porque eu sou vegano, sou vegano, não tem como falar que não, né? A gente sabe disso. E o xamanismo, trago muito do veganismo no xamanismo. E as pessoas sempre vão falar, né? Mas o ser humano sempre comeu os animais, os índios comiam os animais, e blá blá blá, aquela coisa. Olha, isso é passado, isso já foi. Lembra, a gente está no duplo 20 renascimento. Tem coisas que não cabem mais ao ser humano. Né? Assim como o ser humano não vive mais numa caverna, não fica mais passando frio, vive numa casa, tem uma série de outras coisas, não precisa mais caçar e ir lá caçar um animal. E aqui eles colocam, né, que o ser humano antes caçava para a alimentação necessária, ou seja, hoje é sabido, é comprovado, por mais que tenha um monte de conspiração aí da indústria vigente, querendo dizer que não, é comprovado, totalmente comprovado, que a gente não precisa de nada de origem animal. Né, que na verdade é só para só hábito e assim por diante. E aí diz aqui, continua, né, aí vai trazendo o que cada animal vai trazendo, mas que os animais trariam aí, né, essa questão das doenças, por conta do conflito que teve com o ser humano, e que o povo planta, né, as ervas, aí tem aqui, né, se compadeceram do ser humano e resolveram trazer a cura para cada doença. Então veja que esse mito, essa lenda, é realmente aquilo que acontece hoje, né, porque a grande maioria das doenças vem aí, de certa forma, desse conflito que teve com os animais, desse afastamento da natureza. E quem é que trata as doenças são as ervas. Né? Então, assim, a gente vê que existe uma série de ervas medicinais, até a indústria farmacêutica que utiliza e lança remédios, assim por diante, queira ou não, no fundo, né, por trás ali, tem um componente de alguma erva, algum componente medicinal que é colocado ali. Então, olha só o que esse mito traz para a gente, né? Como a gente tem que ressignificar o que o ser humano está fazendo com os animais e com o planeta como um todo, com o espírito da natureza que representa touro. Né? Urano entrou em touro. Então, é a mente, né? A mente superior aí para a gente poder olhar e falar, vamos mudar isso. Né? E aí, acho que você pode colocar mais algumas reflexões aí do coronavírus em si, né? Que você pensou.
Não, é que eu achei interessante que a Manipura ela trouxe aqui, seria uma resposta do planeta, mostrando que devemos refletir no que está acontecendo com os animais. A Carol Vidaviga entrou também, se ela quiser também compartilhar alguma coisa sobre veganismo, ela inclusive traduziu, né, uma tabela de todas as doenças que já foram catalogadas hoje, que estão diretamente relacionadas aos animais. A Nádia comentou aqui nossos péssimos hábitos de alimentação. Sim, Manipura, respondendo a isso, de verdade, eu acredito que também é uma resposta do planeta no que a gente tem feito, no que diz respeito ao nosso trato com os animais, com o próprio planeta, como vem dizer Toro aí, que o Amir está trazendo. E eu queria trazer até uma analogia interessante, assim, algo que eu refleti, pensei, assim, tomando banho, assim, fiquei pensando, caramba, né? Estão pedindo pra gente ficar de quarentena, a gente está em plena quaresma. Quaresma é essa aqui, onde se, né, lá antigamente pedia-se pra gente abandonar a carne, né? E a quaresma, até depois eu vou ler aqui alguns significados da quaresma, biblicamente falando, de alguns cristãos, mas assim, sabemos que o número 4 é um número de ordem, que traz a questão da organização, né? E que traz, e se a gente somar 2020, também traz o número 4, né? Por que quarentena? Por que esse período? Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, né? Por que esse momento, né? O que esse momento nos pede? De repente, nos pede uma reflexão, né? Em tudo isso que a gente está trazendo aqui, com relação aos nossos hábitos alimentares, aos nossos costumes, a maneira como a gente trata o outro, e eu venho falando muito aqui, não só nas lives, mas também no meu trabalho, que eu trabalho muito com comunicação não violenta, a maneira como a gente julga, rotula os outros, né? Será que o corona também não está trazendo para a gente esse processo de interiorização, quarentena, ficar com você mesmo ali, refletindo, um período de meditação profunda a respeito de tudo isso que a gente vem plantando, né? Então, de repente, talvez, eu até ouso falar que talvez seja uma segunda chance para a gente refletir mesmo quem a gente quer ser, né? Nesse mundo, nesse planeta, enquanto seres humanos, assim. Pode continuar. Então, pegando o exemplo que você falou do 4, né? Porque na numerologia, 2020 é o ano 4, que vai falar sobre trabalho, estrutura, enfim, uma série de coisas. E se a gente pegar o tarô, né, então no tarô a gente trabalha acima, né, não fica só até o 9 porque tem os 22 arcanos. Então a gente tem o duplo 20, que é o julgamento, que representa o renascimento. Eu até, se tivesse fácil aqui, eu pegar as cartas para poder mostrar para vocês, mas enfim, representa o renascimento. E o arcano 4 é o imperador, né, o imperador. O imperador representa o quê? Aquele poder masculino, racional, representando governos, representando, né, essa coisa do Yang, né, uma energia Yang. E a gente sabe que hoje a nossa energia Yang está totalmente desequilibrada, né? O planeta representa mais uma energia Yin, né? O planeta tem a energia feminina, a polaridade feminina, não é só questão de homem e mulher. A gente está falando a questão de polaridades, de energias. Peraí, olha só, Amir, rapidinho, eu preciso te contar. Olha esse comentário do Rick Sirena. Eu parei de comer carne ontem por causa disso. É disso que a gente está falando. Parabéns! É isso, é isso. E aí consciência. O imperador ele pode estar mostrando para a gente justamente isso. O ser humano que foi mais para o lado racional, para o lado do hemisfério esquerdo, esqueceu a magia, esqueceu a conexão com a natureza. Então, por exemplo, quando os índios colocam aqui que o ser humano e os animais conversavam, você não consegue conversar pela linguagem, né? O animal não vai falar português, inglês e blá blá blá. Você conversa pelo coração, pelo amor, pelo hemisfério direito do cérebro, que é o lado feminino, que é o lado receptivo. Então isso foi totalmente desequilibrado, né? A gente vê que a energia Yang tomou o poder e realmente deixou tudo bagunçado. O planeta sofreu um monte com isso. E agora, quem sabe, não é uma hora da gente pegar esse imperador, essa energia desequilibrada e amenizar ela, né? Aliás, uma coisa muito interessante, porque olha só, esse mercado da China já nem deve existir, né? Esse mercado com animais selvagens e tá. Esse pangolim, por exemplo, que é um animal que provavelmente transmitiu aí o vírus, ele está praticamente em extinção, né? E olha como é irônico. Eu até como eu coloquei no post que eu fiz do ano, que o futuro ali vai sendo mostrado para a gente, só que as pessoas não conseguem perceber. Esse animal, pangolim, ele é utilizado na medicina tradicional chinesa para ajudar a curar problemas respiratórios. Gente. Olha a ironia, olha como é que funcionam as coisas. Eu amo a medicina tradicional chinesa, uso as ervas, uso o conhecimento, mas sempre que fala que você tem que comer um fígado, você tem que fazer isso, esquece, isso é passado, não quero saber disso. Então, infelizmente, olha como é que é. Eles estavam traficando aí um animal, pegando ele do mundo inteiro, quase acabando, né, com uma espécie dele,
para tratar problemas respiratórios. E hoje, né, o coronavírus faz o quê? Então, olha só, quando existem tantas ervas benéficas aí para o sistema respiratório, né? Aqui mesmo é muito fácil a gente pegar óleo essencial de eucalipto glóbulos e assim por diante. Então, esse é um momento muito interessante para a gente perceber isso. Então, teve que acontecer o coronavírus para que o governo chinês fosse lá e mandasse fechar esse mercado, né? Exato. Teve que acontecer. A gente está há quanto tempo falando sobre questões de consumo, sobre a questão do meio ambiente, de poluição, e teve que acontecer o coronavírus, que nesses últimos dias se percebeu que o nível de poluição até diminuiu, né, porque as fábricas foram diminuindo, as fábricas tiveram que parar, enfim, reduzir o ritmo. Então, olha essas coisas que o coronavírus está trazendo para a gente refletir. Né? Só que acontece aquela coisa, quando a pessoa entra no pânico, que foi o que aconteceu, acontece isso, as pessoas correm no mercado, se debatem, e meu Deus, vai faltar comida. Isso simplesmente vai ajudar a atrapalhar o sistema imunológico dela, facilitando com que o vírus ataque e aí cause doenças e assim por diante. Isso é comprovado também. A gente sabe que quando você está com medo, com preocupação, esotericamente falando, o chakra básico fica bloqueado. O chakra básico é a nossa vitalidade, conexão com a Terra, e também a preocupação, o medo, a ansiedade vai afetar o seu chakra cardíaco, o coração e a glândula timo, vai enfraquecer a sua imunidade. Isso falando em termos esotéricos. Em termos médicos, também é muito sabido que o estresse é um imunodepressor. Então, assim, você está estressado com medo e ansiedade, você vai realmente diminuir o seu sistema imunológico, facilitando com que o vírus cause estragos. E a gente sabe que o vírus causa estrago, a morte, né? O risco de morte é maior em quem? Quem já tem o sistema imunológico mais fraco. Né? E aí imagina essa pessoa que já tem o sistema imunológico mais fraco, com medo, com ansiedade, com essa preocupação. O sistema imunológico dela cai mais ainda. Então isso é uma coisa para a gente realmente refletir, né? Que esse pânico tem que tomar muito cuidado com ele. E hoje, com mídias sociais, isso se explode rapidamente. Exato. Explode muito rapidamente. Então, assim, antigamente eu estava trabalhando vários artigos, né? Falando sobre isso, que a gente já teve várias pandemias e assim por diante. E não foi assim como o coronavírus, mas hoje é assim. Você tem aí o WhatsApp mandando mensagem adoidado para todo canto. Hoje mesmo eu recebi fake news, galera, cuidado com fake news. Cuidado, porque eu tenho essa noção, né? Eu fico ligado. Mas olha só, eu recebi num grupo aqui uma notícia, deixa eu pegar aqui, dizendo, né? Presidente da República, Jair Bolsonaro, decreta feriado nacional nos próximos 7 dias. Aí coloca, precisamos resguardar a saúde da população. Lindo, perfeito, como se fosse algo do G1, né? Só que quando você vai ver o link, é um link totalmente nada a ver. Ou seja, o ser humano ainda, essas pessoas, né, podres, ainda usam desse medo das pessoas para disseminar, pode disseminar aí aquelas coisas que a Sullivan passou, inclusive, né, sequestrar o WhatsApp e roubar dinheiro, assim por diante. Porque esse link aqui não é um link do G1, né? É um link que as pessoas desavisadas com medo vão ler lá sobre o Bolsonaro, clicam nesse link e aí tem aí o celular sequestrado, tem ali vírus que é instalado no computador e assim por diante. Então olha só como a gente tem que ter o pé no chão nesse momento, né? Ter o pé no chão e, ao mesmo tempo, trabalhar essa questão da inconsciência, né? Trabalhar essa auto-observação, esse olhar, né? Infelizmente, as pessoas estão no padrão do coletivo. A Manipura trouxe aqui inconsciente coletivo total. A Irlanda passou por guerra e fome, isso na história recente, fato. Né? Fato. E aí se recupera todo esse medo que já está ali armazenado no coletivo, né? Que dentro do Teta Healing a gente tem um estudo dos 4 níveis de crenças e um deles é o nível histórico, que é o inconsciente coletivo, questões de vidas passadas e tal. E a pessoa está ali com esse registro, ainda mais dependendo ali da nacionalidade, né? Do país onde ela está. E ela acessa isso e vive nessa frequência, né? Eu estou vendo muita coisa boa nisso. O corona vai ressignificar muita coisa no mundo. Mas eu fico muito preocupado com não conseguir me acalmar em relação a isso. Como podemos nos acalmar? Deixa eu ver, é o Wicked falando, né? A Terezinha também trouxe. Temos que desenvolver um coração de misericórdia a todos os seres sencientes, aumentar o nosso amor. Verdade, Terezinha, exatamente isso. Wicked, como que a gente pode melhorar, né? Como que a gente pode nos acalmar? Eu sempre recomendo a meditação. A meditação acompanhada da respiração. Ah, Sullivan, mas putz, é muito desafiador meditar. Meditar significa você não pensar. Falácia, não é verdade. A meditação, primeira meditação, ela está muito atrelada a você observar os seus pensamentos, a você observar justamente aquilo que está trazendo para você aquele medo. Então, qual a origem desse medo? Por que eu estou nesse lugar? O que em mim está despertando este pânico? Qual a primeira vez que eu senti isso? Você fazendo
passagem, né, da tua vida, por que que você está sentindo aquilo, naturalmente o teu neocórtex, né, a gente tem uma glândula preciosíssima aqui, que é a pituitária, né, e a pituitária, ela libera cortisol, mas ela também traz a terceira visão, por isso que é chamado aí, de maneira coloquial, o terceiro olho, né, da espiritualidade. Então ela traz um despertar, um olhar para frente, um olhar maior disso tudo, um olhar amplo, macro, do macro sistema. Isso te traz calma, isso te traz uma parcimônia, isso te traz, assim, paciência, compaixão para com relação aos outros, né? Então, poxa, eu vi aquele vídeo, sinceramente, eu vi aquele vídeo da Austrália com a Miriam, inclusive, esse final de semana eu mostrei para ele. Assim, no primeiro momento você quer rir, porque é absurdo. Então eu dou risada, mas ao mesmo tempo traz uma compaixão, assim, né? Porque você sabe que essas pessoas estão num desespero, num pânico. Só que uma outra coisa que é importante a gente pautar tá, o coronavírus trouxe esse desespero, esse pânico, essas pessoas já viviam nesse padrão, né? Foi o coronavírus que despertou tudo isso? Ou as pessoas já viviam nisso, o coronavírus só fez um estalo, né? Então é tudo isso que a gente precisa pautar. E sim, como a Mir falou, e eu vou ressaltar aqui, o medo, o estresse, inclusive uma das recomendações para que a gente fortaleça o nosso sistema imunológico evite estresse, né? Porque ele é um ele traz, que faz com que a gente desbloqueie aí todo o nosso sistema imunológico fica completamente depressivo, né? E aí vem qualquer tipo de doença. Por isso que muita gente adoece. Uma outra reflexão que eu fiz, eu não sei se faz sentido, mas foi uma coisa que me veio. Inclusive a Mir fez essa pesquisa, você pode falar até melhor que eu sobre isso, Mir. É que essa doença, ela tá mais, o público, né, o pessoal que mais está, como que fala? Aberto, né, para pegar essa doença. O grupo de risco maior são os idosos, né? E aí, assim, poxa, por quê, né? Nossa, realmente, os idosos sempre estão entre grupos de risco com relação a essas doenças respiratórias, mas se você pega, assim, a questão... tem gente que tem 80, 90 anos, eu conheço, que não ficam doentes. Não ficam doentes. Será que não é a mentalidade que é um grupo de risco? Mais do que a idade? Será que não é a mentalidade antiga, com hábitos arcaicos, que não estão sujeitos a pegar essa doença? Porque tem jovens também que morreram. Né? Então, será que não são jovens com mentalidade arcaica, com hábitos arcaicos, antigos, antiquados, que não fazem mais parte dessa transição planetária? Né? Então, na verdade, acho que o grupo de risco está mais nisso, nessa visão, nesse parâmetro. Se a gente consegue mudar isso, você pode ter 120 anos e está tudo certo, porque a idade está mais relacionada a um número, né, do que a maneira como você pensa e reflete o mundo. Isso faz com que você tenha propensão ou não a estar doente. Uma coisa também curiosa é que na linguagem do corpo, as doenças respiratórias estão muito relacionadas a tristezas profundas, a dores profundas, de relacionamentos. E é curioso que a Organização Mundial de Saúde fala que evitem contatos físicos, abraços, beijos e tal. Muita gente vem questionando isso, puxa, e agora, né? Não pode mais ter esse contato físico. Será que a gente dava valor quando podia? Como que era? Você costumava abraçar as pessoas de maneira muito verdadeira? É comprovado aí que o abraço ele libera uma grande quantidade de oxitocina. E para quem não sabe, a oxitocina é o hormônio aí das relações, do amor, né? E inclusive aumenta o sistema imunológico o abraço. E agora a gente não pode mais abraçar. Né? Será que a gente dava esse valor para essas relações? Pode falar, Mir. Estou puxando aqui o bastão que fala do xamanismo, né? Só para complementar, ela colocou uma coisa interessante ali também que vale a gente falar depois, mas para ficar calmo, né? Primeiramente, assim, eu até falei no áudio de hoje, a energia flui para onde está a atenção. Então, assim, se você estiver dando atenção para essa galera que grita urgente, cuidado, meu Deus, e fala essas palavras de pânico, esse tom de pânico, o que você vai estar criando, o que você vai estar aumentando na sua vida? É isso. Tanto que, por que eu gravei aquele áudio de ontem, né, que algumas pessoas entenderam até que, eu estou desvalorizando o vírus. Não, né? Eu estou mostrando que, assim, a gente tem tantos outros motivos também para, de repente, estar em pânico e não estamos. Por que estamos agora? Vamos parar um pouquinho e respirar, trazer um pouco do elemento ar, né, que é a razão. Hoje, no áudio de hoje, eu também até dei o exemplo de quando o avião está caindo, o que todo mundo já sabe que tem que fazer. Né? Não adianta você se desesperar e falar, vou colocar aqui a máscara na criança que está do meu lado. Não, você tem que colocar a máscara em você, para você poder, aí sim,
A máscara, elemento ar na espiritualidade é algo racional, é você poder pensar, para você poder colocar a máscara em todo mundo que você quiser. Mas primeiro você tem que realmente parar, refletir e trazer isso. Então eu estou ali, estou conectado, a Sullivan está conectada, então a gente tem aí o papel de levar outras mensagens para pessoas. Então, assim, não entre em pânico. Vamos realmente entender. Então, a primeira coisa que eu diria para ela, né, que perguntou como não se contaminar, como não entrar no negativismo, é escolher aquilo que você vai ouvir, né, escolher as fontes que você vai dar atenção. Isso é muito importante. E porque tem isso, né? É aquela coisa, tem pessoas que de repente já tem uma questão meio que, já tem uma ansiedade ali natural, e quando começa a vir isso bagunça tudo. E é claro que eu tenho que dar a dica de pedrinhas, né? Peguei aqui para vocês uma que é a água marinha, que é uma das melhores aí, para a gente ter aí uma calma, uma tranquilidade. Mas outras pedras azuis também são muito boas. Você pode ter um quartzo azul, você pode ter uma calcedônia, você pode ter, enfim, ela está mostrando ali larimar, porque a larimar é mais difícil você achar, né? Mas se você tiver uma água marinha, né, que é uma pedra realmente que traz uma calma, ela acalma os nervos, inclusive, você já pode meditar com ela. A meditação é importantíssima para poder realmente ter essa calma, passar por isso, porque a gente vai passar por isso. Né? Então vão ter os meses aí dessa coisa toda aí, mas a gente vai passar por isso. E aí ela comentou, né, não sei se você chegou a ver, Sullivan, que ela falou da questão de será que os idosos estão indo por conta de mais karma e coisa do tipo, né? Eu diria o seguinte, eu falei hoje, inclusive, sobre isso, né? Do sistema imunológico. Então, assim, os idosos eles estão mais afetados por conta do sistema imunológico mais enfraquecido. E é uma crença das pessoas hoje, mas é uma crença por quê? Porque tem isso. Que quando você vai envelhecendo, você vai pegar um monte de doença. Então, os próprios médicos propagam isso, né? Então, minha mãe, por exemplo, vai no médico e a médica fala para ela, isso é doença da idade, isso é doença de velhice, você vai ficar doente por isso, por aquilo. Então, assim, é colocado hoje na nossa sociedade que a pessoa que é idosa automaticamente é doente, é suscetível a doenças e assim por diante. Mas, obviamente, é construído isso. Né? Então, o ser humano hoje ele não se alimenta bem, ele não cuida da alimentação, ele não cuida do corpo. Voltando aí para o signo de touro, né? Signo de touro e signo de câncer, os dois têm a ver com a questão da nutrição, né? De você se cuidar. O signo de touro, ele é terra-terra, né? Ele é terra fixa, é o signo mais terreno que tem, que vai falar sobre o corpo físico, e as pessoas hoje não cuidam, infelizmente. Então hoje é normal, o padrão da sociedade, o normal é a pessoa está idosa, vai ter osteoporose. E aí, no caso, ela vai ter osteoporose, ela pode quebrar o osso a qualquer momento, e se ela quebrou o osso, ferrou, porque ela já é idosa e assim por diante. A pessoa vai ficando de idade, mas você vê que a idade vai diminuindo, né? Porque você vê pessoas de 40 anos já com um monte de problema no coração. Né? Um monte de problema que antes eram considerados aí problemas da idade, assim por diante. Por que será? Né? Será que é porque o ser humano realmente não está cuidando do seu corpo, assim como ele não cuida do corpo, né, que é o planeta Terra, né, porque o corpo é uma energia yin. Né? Dentro das traduções também do esoterismo, a gente tem como o espírito sendo uma energia mais yang, né, ligado ao céu, e o corpo sendo uma energia mais yin, ligado à terra. Infelizmente, a gente sabe que as religiões vigentes hoje só falam do yin, do yang, na verdade, né, e renegam o yin. Então é a mesma coisa que foi. Inclusive, eu já vi, né, numa tradição aí, falando que o ser humano teve que usar sapatos porque a terra ficou impura. Então, a nossa terra que hoje seria impura. Como assim, galera? A terra é a nossa mãe terra, é o nosso corpo, uma extensão do nosso corpo, a nossa casa. Então, eu diria que tem que mudar essa mentalidade. Né? E aí acontece isso. Então, a pessoa hoje já está enfraquecida porque ela tem um estilo de vida e uma mentalidade que fez com que ela fosse, né, chegasse nessa idade mais enfraquecida. E isso não é só do idoso, isso pode acontecer com uma pessoa de 30 anos, uma pessoa de 20 anos, que tem uma mentalidade, né, que é uma mentalidade que pega isso, que é hipocondríaca, que tem medo, e não cuida do corpo, que dentro da tradição da medicina chinesa a gente tem um conceito também bem interessante, que é o Jing. O Jing seria uma energia ancestral que a gente recebe, então a gente recebe dos nossos pais, e esse Jing fica armazenado nos rins, que inclusive é o órgão que mais sofre quando a pessoa fica com medo. Né? A gente está falando de vírus, pânico e assim por diante. Então essa energia fica armazenada nos rins. Quer falar? Eu ia só responder algumas coisinhas que estão aqui, senão a gente perde. Pode ser, Mir? Uhum. Tudo bem? Pode? Bom, a Sema fala que todo mundo sendo forçado a ficar em casa, movimento de introspecção, exatamente, Sema. Foi uma reflexão que a gente, inclusive, trouxe aqui, né, com relação até fazendo uma analogia com a quaresma. Estamos em período de quaresma, que também é uma quarentena, onde pede-se aí para que as pessoas não comam carne e tal. Aí toda uma questão mais religiosa, bíblica. Lembrando que essas tradições religiosas bíblicas têm uma origem que antecede, né, a questão em si da religião, né?
O Wicked falando, o melhor então seria minimizar, ver, compartilhar essas notícias. A cada notícia estatística que eu vejo, eu choro por horas. Isso eu estou conseguindo dormir com calmante. Olha, Wicked, no seu caso é melhor evitar. Se isso te traz um desespero, se isso te traz aflição, se isso te traz medo, vai ver uma comédia. Eu gosto muito de um documentário, o pessoal critica bastante, mas eu particularmente gosto porque me fez muito bem. Eu tenho, assim, várias histórias para contar sobre esse documentário, que é O Segredo, onde uma mulher fala que ela estava com câncer de mama, ela começou a ver Charlie Chaplin, começou a ver várias comédias, ela se curou do câncer, né? Então, acho que é mudar o foco, mudar a direção mesmo, olhar coisas que te tragam energia positiva, sabe? Então faz isso, pratica meditação focada, ouça frequências, né, binaurais, que são bem legais para trabalhar o nosso campo energético, enfim. A Manipura traz aqui, tudo começa na nossa mente, não existe fora. Primeira lei aí, hermética, a lei do mentalismo, exatamente, a gente cocria o tempo inteiro esse mundo onde a gente vive, então quanto mais a gente propaga o desespero, essa histeria, né, coletiva, eu acho que mais isso se fortalece. Então, claro, tomamos os devidos cuidados. Sim, é legal a gente ficar mais tempo em casa, refletindo, lendo coisas edificantes, ao mesmo tempo que não, meu Deus, né, sem essa histeria, limando mesmo essa histeria. E assim, isso que a gente está trazendo aqui para vocês, propaguem, divulguem para as pessoas. Gente, é verdade, a gente precisa ter esse olhar um pouco mais cauteloso com relação ao coronavírus, mas também é interessante a gente trabalhar aí a nossa energia, rever os nossos hábitos, né? Então, propaguem isso. Isso, vocês vão estar ajudando aí no karma positivo do Brasil, enfim, de vocês. Eu acho que o Wicked trouxe alguma outra coisa aqui que eu não estou conseguindo ver, deixa eu ver aqui. Se vocês deixarem essa live salva aqui, eu posso gravar, subir no YouTube, muito legal. A gente vai deixar o Wicked e divulgar, muito interessante, divulguem mesmo. Muito Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. É isso, Manipura. É limpar essas memórias negativas, ajudar mesmo na aceleração evolutiva do planeta. Eu acho que o corona está trazendo aí muita coisa positiva também, né? Sullivan, muitas pessoas morreram, infelizmente, sim. Infelizmente, essas pessoas deixaram o corpo, deixaram o planeta de maneira dolorosa, trazendo dor também para os seus familiares. E a gente sente muito por isso, dói na gente também. E é por isso que é o momento da gente refletir. Meu Deus, até quando, né? Até quando pessoas precisam morrer, embora por conta da nossa irresponsabilidade com relação ao planeta, com relação aos animais, com relação ao outro ser humano que está do nosso lado. Sabe, imagina se fosse uma coisa ainda como... Gente, vamos trazer aqui o que as pessoas, né, o que os filmes falam tanto, né? Imagina se fosse como que fala? O apocalipse zumbi. Eu não sei que para quem assistiu aí as séries, os filmes, mas as pessoas entram num surto de histeria onde elas começam a se matar entre elas, os vivos, para gerar ainda mais recursos aqui entre nós, para não dividir os recursos. Imagina, na Austrália aconteceu aquilo, se fosse o apocalipse zumbi, aconteceria o quê? Sabe? Então, vamos refletir, vamos repensar, vamos tranquilizar, respira, medita, manda e vibra amor. Isso cura qualquer coisa. Pois é, uma coisa interessante porque o vírus é um grande problema, a gente tem que se preocupar, obviamente. Mas até a última contagem que eu tinha visto eram, se não me engano, 5 mil pessoas no mundo que tinham morrido por conta do coronavírus. Agora são 6.500. 6.500, eu tinha mandado lá no grupo, né, que eu tinha postado no Instagram, na verdade, que nesse mês tem um site que é o cardiômetro.com.br, que ele contabiliza as pessoas que morreram, né, de doenças cardiovasculares aqui no Brasil, só Brasil, não estou falando de mundo. Eu não quero nem saber qual que é esse número, porque imagina. E quando eu mandei, que foi esse fim de semana, no sábado, estava em 15 mil o número. Hoje estou com o site aberto aqui, 16.824 pessoas morreram no Brasil por conta de doença cardíaca. Então, assim, talvez o coronavírus ele trouxe isso como se fosse aquela cura da homeopatia, né, que piora aí os sintomas para a gente realmente poder parar para refletir. Mas primeiro que a gente vai ver que o coronavírus ele mata quem está com o sistema imunológico mais enfraquecido e que existem inúmeras outras doenças que estão realmente, que são pandemias também no nosso planeta e ninguém olha para isso, né? Então tem que olhar, tem que começar a olhar, né? Como que 16 mil pessoas, quase 17 mil aqui agora, né? Só no Brasil morreram de doença cardíaca, sem contar câncer, sem contar um monte de outra doença. Nossa, feminicídio também, várias outras coisas, o pessoal até divulgou, vi muita gente divulgando, é interessante, é interessante a gente ressaltar e falar, uma coisa não anula a outra, veja bem, a gente não está falando, ressalto, não estamos falando aqui, olha,
o coronavírus não é algo para ser falado, discutido e prestado atenção. Ao contrário, vamos prestar atenção nele e em todo o entorno. É isso que a Mir está buscando trazer Então, aqui. uma coisa interessante, porque realmente, como eu falei, teve uma amiga lá da Holanda, aquela amiga do áudio, que teve gente realmente que brincou muito e que falou, é só uma gripe, não é nada, e blá blá blá. E isso aí realmente é uma coisa que não é, né? A gente sabe que ele, embora ele não seja tão letal, ele se espalha muito rápido, então assim, ele tem lá o seu poder ali, né? Mas exatamente o que a Sonia falou, uma coisa não cancela a outra. A gente mostrar que existem vários outros problemas e que as pessoas não estão olhando, não quer dizer que o coronavírus ele não tem a sua importância, né? Mas a gente aqui, como eu trabalho com o despertar da consciência das pessoas, a Solidão também, é uma oportunidade para a pessoa olhar e falar, peraí, né? Eu estou com todo esse medo do coronavírus que está matando aí as pessoas, deixa eu olhar as outras coisas que realmente ninguém está vendo e que, né, o Urano veio sacudir aí aquela água, né, para você realmente olhar tudo que está ali, né? Urano também representando o raio, a claridade, né? Veio jogar aquele raio para você olhar e falar, nossa, o que está acontecendo? Né, de onde veio esse vírus? Veio lá dos animais e não sei o quê. As pessoas estão morrendo porque o sistema imunológico está fraco. Por que está com o sistema imunológico fraco? Né? Mas olha as outras doenças que a gente tem aí pelo mundo que estão matando. Né? Olha como o ser humano de repente de que teve aí um negócio aí de que vai faltar alimento, as pessoas se debatendo no mercado, né? Tipo, brigando e saindo no tapa. Imagina a galera saindo no tapa no mercado por conta de papel higiênico, né? Por algo que está ali. São só notícias que estão rolando aí. Né? Então imagina, se tiver uma coisa forte aí no ser humano, né? Algo que realmente a gente fique aí com complicado, como é que vai ser as pessoas? Né? Sem consciência. Uma querendo destruir a outra, pegar tudo para a outra no egoísmo. Então é bem complicado mesmo, né? Ele está trazendo aqui, o Wicked está trazendo. A Wicked está trazendo o seguinte: eu vi um estudo que todas as doenças H1N1. Cadê, gente? Meu Deus do céu, ela some aqui o comentário, peraí. Aqui. A gripe aviária, o corona e o próprio HIV, nenhuma dessas doenças existiriam se o mundo fosse vegano. Exatamente. Exatamente. Porque, na verdade, o veganismo. Oi? Dos índios Cherokee, né? E que volta aquela lenda dos índios Cherokee. Sim, amigo, sim. É que volta aquela lenda, exato. Não, é interessante trazer essa reflexão, que é o seguinte: o veganismo, ele vai além, né, só da alimentação, né? Porque o veganismo é um convite para a gente viver o todo. Né? Eu até falo muito nas palestras, falo com as pessoas do meu dia a dia. O veganismo ele não me trouxe só uma mudança nos meus hábitos alimentares, ele me trouxe uma mudança nos meus hábitos diários, com relação a tudo, tudo no meio ambiente, ao meu consumo. Né? Eu evito comprar roupa. As pessoas, eu tenho amigas até que brincam, falam, caramba, você só tem a mesma roupa. Eu evito, de verdade, assim. Eu compro se necessário, eu gosto mais de trocar roupas com amigas e tal. Mas é uma coisa que eu fui criando, fui despertando no decorrer da vida, por conta disso, assim, é muito consumismo, eu não preciso de tanto sapato, entende? Eu não preciso. Então o veganismo me levou a repensar várias outras questões. Então não é só a questão alimentar, né? São muitas coisas, né? Gratidão por vocês, infelizmente tenho que ir, não tem problema, essa live vai ficar salva, tá, Manipura? Vamos emanar amor, pois o amor, some aqui, dissipa o medo, exato. Essa é a mensagem que a gente quer trazer aqui, amor dissipa o medo, trazer essa reflexão. Ô, Amir, rapidinho, só vou ler aqui uma frase sobre a quaresma, que eu achei super interessante, que eu encontrei, né? Era num site cristão, né, católico, sobre Oimila, que está falando sobre o que é a quaresma, o intuito da quaresma, e eu peguei uma frase aqui, selecionei para a gente repensar. Né? A quaresma tem início com as cinzas colocadas na cabeça de cada pessoa durante a missa celebrada naquele dia, que é a quarta-feira de cinzas. Então, por isso que é quarta-feira de cinzas, porque é quando começa essa quaresma, que é um sinal fortemente bíblico de penitência, de reconhecimento de que somos pó e ao pó voltaremos. Embora a fórmula para a imposição da cinza atualmente seja convertei-vos e creio no evangelho, né? Então, na verdade, o início lá da quaresma, na verdade, era isso: somos pó e voltaremos ao pó voltaremos. A cinza nos faz pensar na transitoriedade da vida e na verdadeira vida que nos espera. E aí, se a gente trazer para essa quarentena, né, a gente pode reverter para isso. Né? Então, a vida ela é transitória. Essa vida aqui que a gente está passando é transitória. A gente vai deixar esse planeta para os nossos descendentes. Né? E aí? Né? O que a gente está fazendo com essa transitoriedade? Como que a gente está lidando? Né? E o que nos espera? Nos espera algo, para quem acredita ou não, independente de qualquer coisa, o que nós queremos deixar para os nossos descendentes? Né? O que nós queremos deixar de legado
para o planeta, né? O que a gente está emanando com os nossos hábitos, o que a gente está emanando através dos nossos pensamentos, da nossa cocriação diária, né? Então é muito importante. A Wicked também trouxe aqui mais um comentário. Eu acabei de sair de um tratamento de toxoplasmose. Foram 40 dias de antibiótico corticoide e isso surgiu depois de eu voltar a comer carne de porco, coisa que eu tinha parado desde os 12 anos. Ou seja, levei um tapa na cara do universo e entendi a lição. Pode ser o Wicked, ou também é um abraço, fica tranquila, o universo só está te abraçando. Talvez seja você mesmo inconscientemente que tenha se sentido em algum momento culpada e tenha trazido isso, mas está tudo bem. Deus não pune ninguém, nem o universo. Fica tranquila. Pode continuar, amigo. Eu estou vendo aqui o que eu nem tinha visto ainda, é bem interessante. Eu trabalho com astrologia, então eu trabalho com esse simbolismo astrológico, e eu estou começando a me aprofundar nos asteroides, né? Os asteroides representam justamente as deusas femininas. Então ali a gente tem ali os 4 asteroides principais, que representam Juno, Ceres, Ceres é Deméter, né? Eu estou vendo aqui justamente que Ceres, que seria Deméter, está no signo de Aquário, né? E enquanto Urano, que é o regente de Aquário, está em Touro. E Ceres também representa, que é Deméter, a mãe terra, representa a alimentação, representa o que é a parte da agricultura e assim por diante. Então está em Aquário, que é um signo visionário, um signo de libertação, um signo do futuro. Então aquilo que eu falei lá no começo, né, que todo mundo fala, meu Deus, mas os seres humanos, os animais são feitos para isso. Não são, galera, não são. Principalmente do jeito que é. Porque trazendo um pouquinho de Kabbalah também, a gente não gosta de trabalhar com a questão de punição, as religiões elas trazem muito, mas é a questão do karma. Mas segundo o Kabbalah, que eu vi a aula de um rabino, falando sobre o coronavírus, ele falou que esse coronavírus é Gevurah de Deus. Gevurah é Marte, né, que é a coluna da esquerda, né, na árvore cabalística, e que veio por quê? Porque o ser humano está realmente fazendo coisas terríveis. Então, na própria Bíblia diz que não se pode comer ou cortar um animal vivo. E é o que, não é julgando, mas a China, inclusive, há tão pouco tempo tinha uma moda, né? De pegar o polvo vivo, cortar e fazer live e comer o sapo vivo e não sei o quê. E o próprio Rabino falou que aqui no Brasil não tem como comer carne porque todos os animais são cortados vivos, né? Eles recebem lá a pancada na cabeça, estão conscientes, estão ali e são cortados, são dilacerados. Então, o que veio a Gevurah de Deus, que seria essa coisa, né, do coronavírus, para a gente despertar, né? Porque mesmo a severidade ela vem para a gente despertar. E Marte, né, que é o planeta que é da Sefirá, né, do Gevurah, ele está muito presente, porque a gente finalizou, ano passado foi ano de Marte, né, a gente iniciou, se não me engano, a gente iniciou com Marte em Áries e terminou com Marte em Escorpião, né, que são os 2 signos que ele rege, então tem uma potência muito forte de Marte, e Marte está aqui em Capricórnio, e ele está sendo a faísca que está acendendo os outros 3 planetas. Né? Temos aí Júpiter em Capricórnio, Saturno em Capricórnio, Plutão em Capricórnio, fazendo conjunção, e o Marte vem como aquele pavio, aquela tocha, porque ele é um planeta de fogo, acendendo isso. Né? Tanto que no estudo que eu vi aí, que um astrólogo fez com relação ao eclipse, o coronavírus, tudo, o Marte é um planeta que vem deflagrando isso, né? Ele vem acendendo as coisas que estão acontecendo. Então é bem interessante a gente pensar nisso também, né? Nesse despertar, Ceres no signo de Aquário, realmente revolucionando a forma como a gente lida com a Mãe Terra. Né? Nossa, sensacional isso, hein? Isso envolve tudo. Então, a própria poluição, né, que a gente vê aí que é exagerada, deu uma diminuída agora. E é possível, a gente vê que é possível. Então, por que diminuiu e não pode diminuir, né, no geral? As pessoas terem mais consciência, né? As pessoas realmente não terem aquele consumismo excessivo, como foi falado aqui. O veganismo ele vai pregar tudo isso, né? Ele vai pregar uma nova relação com a Mãe Terra, com todos os seres humanos, né? Porque sim, quando a gente de repente está ali, né, com um estilo de vida tão consumista que só está preocupado com si mesmo, né, e não preocupa com o outro, tem outro que está sofrendo. Né? Eu acompanho muitos pessoais aí de saúde e que eles falam, né, os pecuaristas da vida são ligados à indústria pecuária, não tem como dizer que não, são porque eu já pesquisei. E eles falam, não, que você tem que comer carne, não sei o quê, mas tem que ser uma carne do gado que é grass-feed, né, que em inglês se fala grass-feed, que é aquele gado que comeu capim, no pasto. Aí beleza, né? A gente sabe que hoje o gado ele não é grass-feed, né? Ele é um gado alimentado com soja, que o pessoal sempre que vai atacar o vegano fala, mas a soja que está ali, essa soja, a grande maioria dela é para alimentar os animais. Né? Especificamente, 95% dessa soja é produzida para alimentação animal. Exportada, inclusive. E aí a pessoa fala, beleza, então tem que comer um gado grass-feed.
será que esse planeta aguenta, né, toda a humanidade, né, comer um gado grass-feed? Que está ali, que tem um pasto para ele? Não, galera, não tem como, não tem como. Então, assim, isso que é o Ceres em Aquário, isso que é Urano em Touro, para a gente realmente mudar a nossa consciência, mudar, despertar. E eu posso garantir que, assim, eu sou vegano, sou vegano já tem uns bons anos, estamos aí super bem de saúde, sem problema nenhum. Então, assim, não tem o porquê. Hoje não tem mais o porquê. E aí acho que esse episódio do coronavírus vai trazer muita coisa ainda para a gente poder refletir, para a gente poder fazer essa mudança, esse renascimento que é o duplo 20. Só deve estar terminando a live, né? Uns 5 minutos aí. Faltam Em 5 minutos. Eu 2020, queria só cumprimentar o Marcos que deu o oi aqui. A Wiki de Fala Bacana falar também que a Quaresma e o próprio Carnaval vende carros navales, né? Exato. O próprio Newton Schultz diz que se era feita uma grande festa, e após disso o povo egípcio ficava um grande período em isolamento antes do Ano Novo Astrológico. Muito bom. Cabala é linda demais, exato, Wiki. É isso, né? O Carros Navales e também tem o Carnes Vales também. Tem uma outra tradução que é que se vá a carne. Exatamente isso. Só fazendo uma paralela rápida aqui, Amir, que você estava falando dessa coisa do consumo da carne, uma coisa interessante de ressaltar do coronavírus é que ela pode, quando seu sistema imunológico está ok, ela pode atacar essa região de cima, né? Então, garganta, resfriado aqui, ok, comum. Se a sua imunidade está muito baixa, ela desce para os brônquios e pulmão, causando aí a pneumonia, né? E pneumonia é essa que não reage a antibióticos. Por que será? A carne que as pessoas comem, o leite que as pessoas tomam, o queijo que vocês vêm contaminados, cheios de antibióticos. Esses animais, as vacas que ficam lá, elas precisam de muito antibiótico porque elas têm inflamações seríssimas nas glândulas mamárias, chamada a famosa mastite, né? E para que isso não contamine o leite, por mais que o teu leite venha aí, cada 200 ml de leite vem o equivalente a um conta-gota de pus e sangue, então, assim, mas não, a Anvisa até permite, não contamina, né, o leite. Então, elas são cheias de antibióticos, são entorpecidas de antibióticos. E a gente, eu não, nem o Amir, mas a maioria das pessoas consomem esses produtos, consomem a carne, vem uma doença e você, obviamente, não tem resistência, o antibiótico não age. Por que será? Você já está ali, exatamente, a gente fica resistente a antibiótico por comer carne. Porque a carne está impregnada, está cheia de antibióticos, isso no mundo. Então, mais uma coisa para a gente pensar, né? O que o coronavírus está querendo trazer? Eu vou finalizar minha fala aqui, a minha você pode finalizar também a tua fala. A gente tem mais 3 minutos aí, fica à vontade, tá? Eu quero te agradecer, antes de mais nada, agradecer por participar aqui dessa live. Estamos juntos, sempre. E agradecer vocês que participaram. A gente vai deixar essa live salva aqui, é possível até que a gente suba no YouTube, para que mais pessoas repensem junto com a gente aí questão de hábito e visão de mundo, né? E pegando esse gancho do antibiótico, da super seleção de bactérias, né, as superbactérias, que isso também é científico, isso você pode ver, não são vegetarianos ou veganos que estão falando, isso é realmente a própria ciência falando sobre isso, sobre superbactérias que são geradas por conta do excesso de antibiótico. E aí, você vê, vamos pegar um Netuno em peixes, que vai representar a ligação com o todo, isso afeta o todo. Por quê? Porque por mais que você, até eu, por exemplo, que não como carne, a Silvia que não come, a gente é afetado por conta do outro. Por quê? Porque isso vai selecionando bactérias, elas vão ficando super resistentes, e por um acaso, né, eu pegar uma bactéria, a Silvia pegar uma bactéria, não vai ter antibiótico que tenha efeito. Né? Então isso vale para o todo. Assim como o próprio coronavírus hoje, né? Então, assim, eu sei que meu sistema imunológico vai detonar esse vírus, eu não vou pegar nada, mas eu posso ser um portador que vai passar para alguém que vai sem sofrer. Então isso traz esse senso de pensar no todo. Né? Trazendo o grass-feed, né? Então assim, não é todo mundo que vai poder comer carne de um boi que pastou, e nem é a ideia hoje. E no final do ano, em dezembro, a gente vai ter uma conjunção aí de Júpiter e Aquário, Júpiter e Saturno, que vai acontecer no signo de Aquário. Essa é uma conjunção que tem alguns ciclos, né? Dentre eles um ciclo de 800 anos. Então assim, realmente é uma grande mudança, é uma mudança que está acontecendo de um ciclo de elemento terra para o elemento ar. Né? E justamente no signo de Aquário, que representa o grupo, a fraternidade. Então, assim, o ser humano ele tem que pensar no todo, ele não pode pensar mais só nele mesmo. Né? Aquário representa o grupo, Aquário representa a fraternidade. Então, quando você for fazer qualquer escolha sua, você não tem que simplesmente pensar, pô, eu vou tomar esse whey protein para eu ficar fortão e não sei o quê. Qual é o custo para o planeta e para todas as outras pessoas e seres desse whey protein? O que tem ali por trás? Né? Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Eu vou ficar comprando consumista, eu vou trocar de carro todo ano. Pô, legal, qual é o custo para o planeta que tem isso? Vamos entender
como que a gente pode minimizar, né, o impacto no planeta para todo mundo, né? Temos 25 segundos restantes aqui, astrologicamente falando, quando vocês acham que essa situação vai se apaziguar? A gente pode, de repente, fazer outra live, né, Amir, falando disso. Ou você pode fazer no seu perfil. Eu queria deixar um beijo. Muita gratidão. Arroba, pessoal, beijão para todo mundo. Arroba. Até mais. Gratidão aí. Quem puder, compartilhe, ajuda a compartilhar a mensagem aí. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Até mais. Obrigada.